Então, é a deputada Júlia Luci, depois nós vamos ouvir nosso querido deputado Paulo Ganimo, deputada pelo Distrito Federal. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Agora sim. Ótimo. Quero cumprimentar a deputada Carla Zambelli, é um prazer, Ângela Gandra, nossa secretária, Carlos Xavier, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Agora há pouco tivemos o nosso deputado Marcel Van Hatten. Meu nome é Júlia Luci, eu sou deputada distrital pelo Partido Novo, obviamente aqui no Distrito Federal. Sou uma das autoras do projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar aqui no DF. Articulei para que o governador Ibanez Rocha encaminhasse a proposta aqui para a Câmara Legislativa, porque, mediante uma consulta jurídica, nós entendemos que, por se tratar de regulamentação do funcionamento da Secretaria de Educação e também de imposição de determinadas obrigações, para a gente não correr o risco do projeto vir a ser declarado inconstitucional, nós articulamos para que o governo encaminhasse a proposta aqui para casa. Ele encaminhou, e agora o nosso projeto, assim como um projeto que também é de autoria do deputado João Cardoso, do deputado Delmaço e do deputado Eduardo Pedrosa, estão apensados e a gente já vai deliberar na próxima semana, na primeira comissão, que é a Comissão de Educação, Segurança e Saúde. Nós já realizamos diversos debates sobre a matéria desde o ano passado, algumas audiências públicas, sempre em parceria com os grupos das famílias educadoras. Amadurecemos o texto do projeto de lei com essas famílias, afinal de contas, são elas que estão efetivamente implementando esse modelo educacional no Brasil. E, recentemente, nós tivemos um debate aqui numa audiência pública da Câmara e algumas falas nos surpreenderam, né? Nós somos surpreendidos, por exemplo, com a fala de que criança não é da família, criança é do Estado, né? Isso foi proferido por um deputado da Rede, foi ele que falou isso. Nós fomos surpreendidos com o fato de... Fomos surpreendidos com o pedido de retirar essa discussão de pauta, né? E aí foi um pedido das escolas católicas, a representante das escolas católicas pediu para que fosse retirado de pauta. Também fomos surpreendidos com o conselho aqui do Distrito Federal, que é o CONANDA, da criança e do adolescente, também solicitou a retirada de pauta. Isso sem sequer ter encaminhado uma conversa com a gente. Eu aqui na Câmara sou presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, então em momento nenhum o CONANDA nos procurou para saber a nossa opinião, para saber o porquê somos favoráveis. Então a gente observa que existe um trabalho muito grande daqueles que se posicionam contrários do ponto de vista ideológico, e aí nós temos uma série de justificativas, né? A gente tem o Sindicato de Professores, que enxerga na regulamentação desse direito uma ameaça aos empregos. A gente vê também todo um lobby também de alguns grupos de escolas privadas também não querendo a regulamentação desse direito aqui no DF. Então, a gente observa que a caminhada não é simples, mas, felizmente, nós estamos avançando bem. Quando a gente propôs esse projeto, recebemos o apoio não apenas das famílias educadoras, mas também de outras famílias que entendem a necessidade de regulamentar, de regularizar a situação jurídica daquelas famílias que já fizeram essa opção. Então, assim, a nossa perspectiva ela é muito positiva, a gente acredita que vai ser regulamentado ainda esse ano, a gente vai alcançar a regulamentação desse direito aqui. E quero destacar que a linha de trabalho que eu sempre estou seguindo aqui na casa, para conseguir convencer os colegas, é a de que a gente não está falando sobre o início ou não da educação domiciliar no Brasil, porque a educação domiciliar no Brasil já acontece desde sempre. O que nós estamos falando é se o Estado fará ou não um acompanhamento dessas famílias e dessas crianças. Então, se a retórica dos contrários é de que o Estado é o detentor da obrigação de educar uma criança, então essa pessoa não pode entrar em contradição ao dizer que essa criança tem que permanecer escondida dos olhos do Estado. Então, é muito nessa linha que eu estou trabalhando, de mostrar que hoje nós temos milhares de crianças aqui no DF, inclusive nós não sabemos quantas, afinal de contas a gente não consegue fazer um cadastramento, a gente não consegue fazer um controle porque as famílias estão numa situação irregular, né?
mas a gente está apontando que essas crianças precisam ser acompanhadas. Outro argumento também, que alguns professores contrários trazem para nós, é de que a educação domiciliar não pode ser regulamentada porque a LDB não permite a educação fora da escola. E aí, quando a gente pega o artigo 1º da Lei de Diretrizes Básicas, a gente vê que ela é muito restritiva à educação escolar, à educação que se dá dentro da escola. Como a educação não se dá apenas dentro da escola, nós temos uma miríade de possibilidades de ensino e de educação que não são abrangidas pela LDB. Então, portanto, a argumentação jurídica para a proposta vem do fundamento constitucional de que a nossa educação no Brasil tem que ser diversa, tem que ser plural, tem que abranger uma diversidade de valores e de perspectivas ideológicas. Vem do fato de o Brasil ser ratificador de 2 tratados internacionais de direitos humanos trazidos aqui para o nosso ordenamento jurídico por meio da votação em 2 turnos, é aprovado por 3/5 nas 2 casas do Congresso. Nós estamos falando do Tratado de Direitos Humanos e também do Tratado dos Direitos Econômicos e Sociais, que o Brasil ratificou também. Então, a nossa legislação, do ponto de vista federal, ela é mais do que aberta. Na realidade, ela clama por essa regulamentação. E quando vem alguém e se remete ao julgamento do Supremo, quando o Supremo se posicionou que o homeschooling no Brasil vai ser um direito quando regulamentado por meio de lei federal, para vencer esse debate de que somente lei federal poderia regulamentar o tema, nós utilizamos o argumento de que o artigo 24 da Constituição, inciso 6, deixa claro que educação é um tema de matéria concorrente. Portanto, a não regulamentação no Congresso não impede as casas legislativas estaduais de deliberar e de regulamentar o tema. Então, nós estamos muito otimistas aqui no âmbito da Câmara Legislativa, as famílias pediram muito, o momento de pandemia mostrou as infinitas possibilidades de educação e nós estamos ansiosos para ter finalmente um cadastro dessas famílias junto à Secretaria de Educação, para a gente saber quantas famílias já fazem isso, quantas crianças estão sob esse modelo e qual a melhor forma que nós temos de acompanhar e de dar suporte a essas famílias. E, da minha parte, peço para que façam o maior esforço possível no âmbito do Congresso Nacional para a gente ter essa matéria regulamentada também no âmbito federal, porque aí a gente extingue de uma vez por todas qualquer debate sobre a legitimidade de propositura da matéria, se estadual ou se federal. Agradeço o convite de estar aqui nesse momento, dou os parabéns para essas famílias, para esses parlamentares que decidiram abraçar essa pauta que é tão importante e quero lembrar uma frase que eu já disse a muitas famílias, em momentos que elas pensaram em desistir. Quebrar muro nunca é fácil. Quando a gente se depara com uma muralha e a gente pega uma marreta, não é fácil quebrar essa muralha. Algumas pedras vão se voltar contra nós, a gente vai cortar o nosso rosto, a gente vai ser falsamente atingido, injustamente atingido. Mas há muitas pessoas do outro lado do muro que precisam ver a luz. Então, por mais difícil que seja o nosso trabalho, a gente tem que permanecer firme, defendendo os valores da liberdade. Então, muito obrigada a todos, excelente trabalho, boa tarde. Obrigado. Vou agradecer aqui a nossa deputada distrital Júlia Lucia, né?